domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz do Senhor. E nós vamos continuando nesse primeiro seminário da Escola Dominical do ano de 2019. A lição de hoje ela vai falar sobre a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Quero agradecer a todos os internautas, aqueles que estão curtindo. Gostaria que vocês curtissem, gostaria que vocês compartilhassem, que vocês se inscrevessem no meu canal. Isso é muito importante para o professor. Para mim é muito importante quando você faz aí seu comentário. Aceito também as críticas, desde que ela não seja aquela crítica para jogar o professor para baixo, mas aquelas críticas que querem ajudar, elas são bem-vindas. Então nós vamos para esta lição de hoje, aonde o texto áureo diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A verdade prática, a verdade que vamos praticar nesta lição. Os demônios são os anjos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, Satanás. A introdução diz o seguinte: a demonologia é uma parte da angelologia, a doutrina dos anjos, porque tanto demônios quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis. A presente lição pretende mostrar a origem, a natureza e os objetivos dos demônios e do seu maioral. Os tópicos da lição: apresentar, expor, destacar e mostrar. O objetivo da primeira parte da lição: apresentar a origem dos demônios conforme as Escrituras. Queridos internautas, esta lição é uma lição um pouco até pesada. É bom que o professor esteja preparado para ensinar uma lição como esta. Esta lição, existem muitas controvérsias, tanto na área teológica como na área mesmo até dos leigos que fala ou pregam sobre este assunto. Então é um assunto um tanto delicado e nós vamos passo a passo tentar desvendar os mistérios dos anjos caídos e também dos anjos que estão a serviço de Deus. O 1 diz o seguinte: os anjos caídos e os seus demônios. Eles são os restantes dos anjos que seguiram Satanás após sua rebelião contra Deus. É por isso que nós sempre pregamos na igreja, na escola dominical, sempre temos aquela preocupação, queridos internautas, em que nós possamos deixar Deus falar em nós e que toda a glória que resplandece sobre as nossas vidas, que seja a devida de Cristo e que seja transmitido para a glória de Deus e não para o nosso orgulho e não para o nosso engrandecimento. Pois nessa lição nós vamos ver que esse demônio chamado Satanás, ele gozava de privilégio no céu. Ele era um querubim ungido, nós vamos ver nesta lição. Mas, portanto, ele, dentro da liberdade, dentro do seu poder dado por Deus, ele quis ser igual ou maior do que Deus. E daí o orgulho fez com que ele caísse por terra. O Senhor teve que expulsar no céu, porque não há lugar no céu para aqueles que querem se engrandecer ou querem ter uma vida de orgulho, de alto prestígio. Se nós fôssemos ver a tradição judaica, antiga, ela descreve essa queda de maneira mais ampla na literatura apocalíptica,
do período interbíblico, como os oráculos sibilinos e os livros de Enoque. Meus queridos, não sei se vocês já leram esse livro de Enoque. São livros que não foram considerados inspirados, mas que muita gente lê esse livro e muita gente acha muitos fundamentos nesse livro de Enoque, que traz algumas coisas a respeito dos demônios também. E o 2 diz: a expulsão do querubim ungido. A Bíblia diz que Satanás é maioral dos demônios. Então, Satanás, né, o querubim ungido, é aquele que era anjo de luz. Então, ele se transformou aí em um opositor de Deus. Então, Lucifer, o querubim ungido. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o selo da simetria, conforme nós vemos em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 e 15. Ezequiel descreve a beleza de Satanás antes de se levantar contra Deus. Ele era um anjo de luz, e ele era muito belo, e ele era um querubim ungido de Deus. Então nós vemos que a Bíblia diz que no começo Satanás, então chamado de Lucifer, né, do latim, guardador de luz, era um ser justo e sem pecado. Veja bem que o pecado ele se originou no céu, onde os anjos, criatura feita por Deus, tinha a liberdade também de escolha. Que isso, acredito que após a rebelião, aqueles que foram vedados esta liberdade, segundo o meu entendimento. E Ezequiel descreve a integridade e a retidão original do grande querubim. Ezequiel vem descrevendo a integridade do grande querubim, ou Satanás, antes de se rebeliar contra Deus, antes de querer ser igual a Deus. Então ele era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em Satanás, nesse anjo, nesse querubim ungido. Ele foi criado com toda a formosura. Ele era um anjo de luz. E aí ele deixou se levar pela vaidade do seu esplendor, considerada a estrela, e do seu grande poder e da sua grande beleza. Se engrandeceu e quis ser igual a Deus. Queridos professores, alunos de escola dominical, nós precisamos nos preocupar para que nós possamos viver uma maneira em que nós possamos servir a Deus. Para Deus, nós não podemos querer ser melhor, maior, mais poderoso do que alguém, porque o próprio Deus nos ensina a tratar as pessoas de maneira igualitária. Se nós formos ver quando Tiago estava ensinando, ele dizia assim na sinagoga, ou quer dizer, se na igreja de Cristo, porque me parece que depois a sinagoga passou a ser a igreja de Cristo. Me parece, coisa minha. E aí ele dizia, se chegar alguém bem vestido e vocês pegar um lugar e dizer, senta aqui num lugar de honra, e chegar alguém maltrapilho, alguém sem aparência, e você dizer, você ficar em pé. Aí Tiago diz que nós aí estamos fazendo acepção de pessoas, e isso não agrada a Deus. Aí nós estaríamos fazendo da maneira errada. Para Deus nós somos nivelados todos iguais. Então Satanás quis sobressair acima de todos e ser um maioral chefe, que nós vamos ver que ele conseguiu conquistar uma terça parte dos anjos. E ele se rebelou contra Deus, e aí por isso ele foi expulso do céu. Então esta criatura de quem estamos falando, essa criatura perversa,
Agora, arqui-inimigo de Deus e do homem. Anteriormente era santo e guardava o trono de Deus. Ele era um guarda do trono de Deus. Quer dizer que alto poder tinha esta criatura, mas deixou-se envolver pelo orgulho. Então, com sua queda, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Pedro e Judas falam de uma parte de Satanás que continua em prisão. Eu acredito que esses demônios são tão perversos que, se eles fossem soltos, eles acabariam com o mundo. Então eles são tão terríveis que por isso Deus fez com que eles permanecessem presos, esses espíritos continuassem em prisão. 3. Os demônios na cultura pagã. Os termos gregos traduzidos por demônio no Novo Testamento são daimonion, o demônio, um deus, uma divindade para designar os deuses pagãos. E daimon, um espírito mau, demônio. Então nós vemos aí, meus queridos, nós vemos em nossos dias até muitos que se dizem templos cristãos, aonde estão cheios de imagem representada por esses deuses que são demônios, né? Os demônios, eles são terríveis. Eu li uma reportagem dizendo os demônios cospem muito em você. Então nós temos que ter cuidado para que o demônio não vire a sua boca para aproveitar de nossas fraquezas e zombar de nós. Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais intermediários, bons ou maus, ou seja, os anjos e os espíritos malignos. Então aqueles que se rebelaram contra Deus se tornaram em anjos maus. Aqueles que não se rebelaram contra Deus ficaram como anjos bons a serviço de Deus. Então a natureza inconsequente desses espíritos os associa com o mal, com toda a maldade do mundo. Nós vemos que tem pessoas que elas têm pesadelos, elas não conseguem dormir, elas têm medo de passar em certos lugares, elas têm problema, porque existem demônios assustadores, que trabalhando no invisível. Existe uma guerra, meus queridos, no mundo invisível, em que os anjos de Deus lutando para defender os seus servos, e os anjos maus querendo atrapalhar a vida dos seus servos. Nós vemos, por exemplo, como ondas sonoras estão vagando pelo espaço, imagens, né, que vai sair nas nossas televisões, sons, elas vêm em formas codificadas, e elas estão e fica registrada. Agora se registra na nuvem, celulares, tudo fica registrado. Eu acredito que no mundo espiritual não é diferente. Existe uma grande batalha aqui acima de nós, e nós precisamos estar protegidos pelo sangue de Jesus. Eu acredito que o anjo do Senhor a todo momento nos defende. Como diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temam, o guarda e os livra. Quantas vezes nós somos livrados pelo anjo do Senhor, nós não conseguimos ver, porque é um terreno invisível, um terreno onde o olho humano não consegue enxergar. Mas Pedro fala de anjos à nossa volta, e fala um pouquinho mais longe de anjos que querem atrapalhar a nossa caminhada em derredor, bramando como leão, não é leão, mas procurando uma brecha para nos derrubar. Mas graças a Deus que o Senhor envia o seu anjo para estar mais próximo de nós. O objetivo da segunda parte da lição 1 a 3, expor a respeito da batalha no céu. Então nesse ponto agora vamos falar a respeito da batalha que teve no céu, conforme está escrito, aquilo que Deus nos revelou, porque muitas coisas não são reveladas, e é por isso que nós temos muito problema quando se diz dessa matéria de anjos
de Deus e anjos caídos. Então nós temos uma série de problemas porque a Bíblia não abre muito para nós conhecermos. Jesus apenas falou que ele é nosso adversário, que nós temos que ter cuidado. Jesus falou que ele é mentiroso, nós precisamos nos cuidar para que nós não tenhamos comunhão com ele, usando também da mentira. O crente mentiroso, ele tem comunhão com Satanás e não com Cristo. Se você é acostumado a mentir, se você gosta de fazer suas mentiras, então saiba que você é amigo de Satanás e não é amigo de Deus. Você é inimigo de Deus mesmo, comungando com os cristãos, mesmo participando dos cultos com cristãos. Mas a mentira, meus queridos, é um do pecado mais abominável para Deus, porque foi através da mentira que o diabo entrou no jardim e acabou e destruiu o grande projeto de Deus. Alguém diz, mas Deus já sabia que tudo ia acontecer assim. Meus queridos, tem muitas coisas que não foram reveladas para nós. Jamais eu acredito que Deus faria um jardim para o homem para que o diabo destruísse. O diabo destruiu porque ele é astuto e entrou lá, não sei como, mas ele achou um momento. E ele entrou e destruiu todo o projeto que Deus tinha para o homem, entrando ali o pecado. Então um diz assim, o arcanjo Miguel e o dragão. Miguel é o anjo, o príncipe dos filhos de Israel, na qualidade de arcanjo, e lidera uma guarnição angelical. Às vezes, meus queridos, tem coisa que a gente não fala porque talvez a pessoa não consegue entender. Mas Deus tem anjos a seu serviço. Então nós precisamos entender quando nós falamos, Jesus está aqui. Meus queridos, muitas vezes Jesus está ali representado pelo Espírito Santo, porque Jesus está na glória. Ele disse, olha, eu vou subir, mas eu não vou deixar órfão, eu vou deixar um consolador. Então é complexo para entender, então é preciso nadar em águas profundas para que nós possamos entender a palavra de Deus. Então Jesus pode estar aqui? Sim, Jesus está aqui representado pelo Espírito Santo. E nós temos uma série de coisas, nós temos uma série de demônios agindo. E é preciso que são milhares de anjos do Senhor trabalhando em favor para que o inimigo não venha destruir o mundo. Senão ele parece ser capaz de destruir o mundo. Então nós precisamos compreender que existe um exército. Além de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que está aqui representando o Pai e o Filho, nós temos milhares e milhares de anjos a serviço de Deus, para trazer mensagem, para levar mensagem. Então Miguel é anjo, é o príncipe dos filhos de Israel, na qualidade de arcanjo, e lidera uma guarnição angelical. O dragão, ele é identificado como o próprio diabo, e Satanás, a antiga serpente. Nós estamos lá no verso 9 de Daniel. É uma referência à serpente do Éden. Então, aquela serpente, ela foi considerada a Satanás, o dragão, que através daquela serpente acabou ali com o projeto lindo, maravilhoso que Deus fez, colocando o homem no jardim, aonde aqueles rios com águas cristalinas passavam ali todo dia. Na viração do dia o Senhor vinha falar com seu servo. Agora Miguel é mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus e juntamente com seus liderados expulsa Satanás e seus anjos do céu. Então há uma guerra aqui para cima, meus queridos. Nós não entendemos como que é, mas nós sabemos que é uma guerra. Há demônios poderosos. Por isso que eu digo, para de brincar com demônio. Tem pessoa que fica brincando com demônio, chamando demônio. Rapaz, demônio, nós temos que expulsar em nome de Jesus. Para de estar dando liberdade para o demônio entrar na igreja. Tem igreja que se o demônio não se manifestar lá, o culto não prestou. Cuidado, meus queridos. Cuidado, cuidado. 2. A expulsão de Satanás. Essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos e há diversas interpretações. É o que eu disse para vocês no início
desta aula. Nós temos diversas interpretações, então é um assunto um pouco complicado que nós precisamos andar, é um terreno que nós precisamos andar com muito cuidado. Porque nessa guerra escatológica, há os que acreditam que se trata da queda original de Satanás e outros afirmam que não há ligação com essa queda. Outra interpretação é que Satanás teria acesso ao céu antes da ascensão de Jesus. Então, essas pessoas, por exemplo, interpretam dessa forma, baseado em várias coisas que têm acontecido, né? O argumento usado, ele baseia em algumas passagens do Antigo Testamento. Nós vemos que em Crônicas 18, né, quando o rei Acabe estava ali lutando contra Deus, e aí o profeta apareceu falando lá, e ele disse, ó, então são espíritos, se apresentou. Aí ele diz assim, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Porque Acabe tinha um monte de profeta, aquele povo ali tinha uns profetas que profetizavam só a favor deles, né? E aí nós também vemos lá em Jó, que quando os filhos de Deus foram se reunir ali, aí apresenta também perante o Senhor Satanás. E aí faz aquelas perguntas, aquele diálogo com Deus. Então, é por isso que existe muitas controvérsias, porque muitos entendem que Satanás, antes da ascensão de Cristo, ele tinha acesso ao céu e se encontrava com Deus. Precisa-se de muita profundidade, muito estudo para entender estas partes. Então, de uma forma ou de outra, a derrota do inimigo já está decretada, conforme revelou o próprio Senhor. Jesus disse, eu via Satanás cair do céu. Quando ele mandou aqueles 70 que voltaram jubilosos, e aí quando encontraram para Jesus, Jesus se alegrou e disse que ele via Satanás, ele via a queda de Satanás. Então a expressão eu via diz respeito a uma ação contínua. E isso mostra que Jesus contemplava em visão a queda de Satanás enquanto os 70 pregavam o Evangelho. Quer dizer, o poder do Evangelho expulsa o inimigo. Se você ainda não é cristão, se você crê no Evangelho, todas as ações do inimigo que está invadindo a sua casa, as ações espirituais da maldade que penetram na vida de teus familiares, elas serão expulsas a partir do momento que se aceita Cristo como Salvador. 3. A vitória final sobre Satanás. A derrota final de Satanás, na verdade, teve início com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Nós sabemos que Satanás deitou e rolou com o povo judeu. Deus escolhia um povo, Satanás ia lá e destruía. Então Deus vinha fazendo várias escolhas e Satanás vinha minando, lutando e derrubando as escolhas de Deus. Mas a partir do momento em que Deus envia seu filho Jesus para morrer na cruz, Satanás perde a guerra. Então a partir daí as acusações do diabo contra nós caíram por terra. Porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Jesus. É Jesus que nos justifica. É Jesus que intercede por nós. É Ele que entregou a sua vida por nós. Por isso é importante vigiar e permanecer firme, esperando a vinda de Cristo. Diante das arremetidas do adversário, sejamos valentes e confiantes na pronta intervenção divina, pois temos nesta luta uma gloriosa promessa. Então, nós temos a promessa de sermos vencedores, que em Cristo nós somos mais que vencedores. O objetivo da terceira parte da lição: destacar o maioral dos demônios. Agora nós vamos falar nesse terceiro ponto sobre a antiga serpente, o dragão, o diabo, né? A serpente, o termo dragão é draico em grego e é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas. Então no Novo Testamento só aparece em Apocalipse, e aqui é chamado o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então o papel de Satanás é enganar. Desde que ele se revoltou contra Deus, ao entrar no jardim do Éden, é personalizado, personificado em uma serpente.
e conseguiu enganar aquele casal que Deus tinha feito e colocado ali com tanto carinho. E ele enganou mentindo. Por isso que eu digo, meus queridos alunos, tira a mentira da sua vida. Não minta. A Bíblia diz que todo mentiroso é filho do diabo. É a única coisa que o diabo é pai, que o diabo é autor, que é dado com uma autoria maligna, é a mentira. E por que você mente? Porque você entra em comunhão com Satanás, sendo cristão, participando da ceia do Senhor, participando da comunhão da igreja, e você continua mentindo. Deixa a mentira, deixa o engano. O diabo é chamado de a antiga serpente, Satanás, que engana todo mundo, mentindo. Então que nós não tenhamos comunhão com demônios. Então a serpente que enganou Eva é o próprio Satanás. Ela enganou Eva, é o diabo. E ele vai procurar te enganar. A Bíblia diz que nos tempos do fim haveria tanto falso profeta, tanta operação demoníaca, que se pudesse, eles enganariam os escolhidos. Então o diabo é perito em enganar, como fez com Eva, e ainda hoje está, e é uma de suas especialidades. Por que não dizer, meus queridos, que o diabo está enganando muitos pastores, muitas lideranças, oferecendo coisa que Jesus não ofereceu. Meus queridos, hoje a palavra de Deus é pregada, as pessoas oferecendo chave de carro, oferecendo casa. Jesus não pregou esse evangelho, meus queridos. Jesus pregou um evangelho de amor, de salvação, de retirar, de resgatar. Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. Satanás, o grande mentiroso, pensou em enganar Jesus. Prometeu a ele muita coisa. Eu te darei tudo isso se tu me adorar. Então quem promete muita coisa é Satanás. A Bíblia apenas manda que nós meditamos nela dia e noite. Que aí nós seremos como árvores plantadas junto do ribeiro de água. As folhas não caem. Tudo que fizer, prospera. Mas é Deus que vai abençoar, é Deus que vai fazer, mas o nosso foco é Cristo. O nosso foco é servir ao Senhor. O nosso foco é resgatar almas. Para com isso. Ai, meu Deus, campanha de oração. Campanha de oração para comprar carro, campanha de oração para comprar isso, campanha de oração para comprar aquilo. A paz de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você servir a Deus, se você trabalhar, porque o homem viverá do suor do rosto. Eu estou dizendo isso, até parece que eu saio fora da lição. Eu não estou saindo fora da lição. Eu estou falando isso para que você não seja enganado por Satanás. Satanás está usando pastores. Satanás está usando lideranças evangélicas que descuidaram e que agora seu pensamento é dinheiro. Meus queridos, e aí o que precisa? Você precisa buscar e confiar no Senhor. Deixa que o Senhor vai te abençoar. Você vai crescer na vida sim, se você servir ao Senhor. Fique tranquilo que você terá uma vida próspera. Mas você não precisa ir atrás de propagandas que oferece chave de carro, chave não sei mais do que. E uma idolatria, meus queridos, a indulgência. Pessoas que vão consagrar água para beber durante a semana. É terrível, é triste. Esses últimos dias que nós estamos vivendo, Satanás conseguiu, com a sua mentira, enganar muita gente. Sai de toda essa simplicidade e venha ser simples, mas para servir ao Senhor, não para cair em todas essas besteiras. 2. Satanás. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. O nome mais conhecido vem do hebraico, Satã. Satanás, adversário. Então, nós não queremos nada que tenha projeto diabólico, nada que não seja
extraído da palavra de Deus. Nós queremos servir ao Senhor, nós não queremos compartilhar, nós não queremos associar-se ao adversário, que é o diabo. Então, no prólogo do livro de Jó, Satanás aparece pela primeira vez como ser espiritual que acusa o justo diante de Deus. Deus estava feliz com Jó. Deus estava super feliz. Jó era um homem temente a Deus. Mas vem Satanás na sua inveja e aí começa a fazer com que Deus fizesse com que ele testasse Jó. E você pensa que Jó não teve algumas reprovações? Teve, meus queridos. A luta contra o diabo é ferrenha, só os anjos, só Miguel para lutar contra esse camarada, só Jesus que pode nos defender das investidas de Satanás. Satanás investiu para cima de Jó. E Jó é um homem íntegro, mas ele teve vários problemas. Ele se sentiu só. Ele sentiu falta dos jovens que paravam para ouvi-lo contar as suas histórias. Parece até que Jó quis entrar em uma solidão, em um processo. Foi vitorioso, venceu. Ele é o exemplo, é o modelo de fé e de perseverança na Bíblia. Mas teve problema quando Satanás entrou na sua vida. Então, meus queridos, expulse Satanás. A Escritura nos revela primeiramente com o nome pessoal, quando induz o rei Davi a fazer o recenseamento. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Não era para numerar, ele numerou, porque Satanás sabia que não era daquela forma, não era hora para aquilo, e sabia que Davi teria problema. E quando as pessoas têm problema, Satanás entra. Quanto mais você tem problema, que ele é advindo do poder das trevas, se você não correr logo para Cristo, o que acontece? As situações cada dia vai piorar, porque Satanás vem trazendo anjos destruidores e enfiando no teu caminho. 3. O diabo. O termo grego diabolos, caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, adversário. Deus querido, eu fico olhando igrejas ponhando Satanás para falar no microfone. Olha o que nós estamos estudando nessa lição a respeito do diabo, dos seus nomes. Adversário, mentiroso, caluniador. Para que ouvir mentiroso, gente? Então, a não ser que a liderança também gosta da mentira. E por que não dizer que eu já ouvi pastor mesmo dizendo que foram expulsar Satanás, aí Satanás contou a vida do camarada. E humilhou e disse que o camarada estava em pecado. E se o camarada não estava em pecado? Porque Satanás é mentiroso. Nós não devemos pôr Satanás para falar. Nós devemos expulsar. Sai em nome de Jesus. Tu é mentiroso, tua palavra não tem crédito. Tu é nosso adversário. Então o termo vem do verbo diabalo. Acusar, difamar, enganar, provocar um desacordo. Por que perguntar a Satanás, o que você está fazendo aqui? Meus queridos, ele veio matar, roubar e destruir. Jesus já falou. Manda embora e conversar com ele. Ele vai mentir e você fica acreditando. Aqui ele está na vida até de um crente. Satanás fala que está na vida de um crente. Eu estou destruindo o casamento dele. O casamento vai até bem. E ele fala, estou destruindo, eu vou matar ele, eu vou acabar com ele. Deus não vai deixar. O anjo do Senhor acampa em volta dos que o temem. E agora você fica ouvindo Satanás e aí você volta para casa assustado. Gente, ele é acusador. Ele difama. Ele engana. O negócio dele é provocar acidente, provocar um desacordo. E você está dando credibilidade. Então, a especialidade dele é enganar e acusar. Está escrito na Bíblia. Agora, fica aí, você quer continuar dando crédito a Satanás e dando o microfone para ele falar? Dê. Mas aqui está a lição. Você está conversando com um mentiroso, enganador, que vai provocar e vai tornar a situação muito mais difícil.
Jesus disse que a essência da natureza dele é a mentira. Olha aí, a essência dele é a mentira. E aí quando conversa com aquele povo que diz que era filho de Abraão, Jesus diz, olha, vós sois filha do diabo, porque vocês fazem o desejo de vosso pai, que é o diabo, porque ele foi homicida, ele é mentiroso, né? Ele nunca afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, olha o que eu estou falando. Ô pastor, você que fica aí dando microfone para Satanás falar, ouvindo Satanás. Pastor, a Bíblia diz Jesus falando que ele nunca se firmou na verdade, porque não existe verdade nele. E quando ele profere mentira, falando que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São as qualificações que Jesus deu para Satanás. Tu acha que Jesus vai dar moral para Satanás? Tu acha que Jesus vai dar liberdade para Satanás ficar conversando? É mentiroso? Olha o Satanás conversando com Jesus lá. Tudo isso te darei, não pertence a ele. Ele foi precipitado na terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não diz que o mundo é tudo que Deus fez, que fez para Satanás. Não, Satanás não tomou posse disso. Jaz no maligno, ele está aqui para mentir, enganar, atrapalhar. Mas tudo isso é a grandeza que Deus criou. E aí vocês se confundem, mentindo para Jesus. Por isso Jesus, ele é mentiroso, não dá crédito para ele não. E as pessoas ficam acreditando a Satanás. Por que não dizer que tem casais que se separam porque houve-se um endemoniado, falou e confessou que ele estava em pecado com um e com o outro. O objetivo da quarta parte da lição: mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. O contexto bíblico. Há relativamente pouco resiste sobre os demônios no Antigo Testamento. A Septuaginta traduz 4 termos hebraicos: demônio e um por daimon. Então, meus queridos, não existe muitas referências, por isso que eu disse que é um texto um pouco complicado. Então, nós já falamos sobre a tradição judaica, né, que considera os demônios como anjos caídos, que se uniram a Satanás na sua rebelião contra Deus. Então, os demônios, por exemplo, eles são agentes de destruição. Eles, se pudessem, teriam destruído o céu. Eles são malévolos, né, podem entrar nas pessoas e causam todo tipo de doença, embora nem toda enfermidade seja de origem demoníaca. Aqui próximo de mim, uma vez, Satanás pegou uma moça e eles vieram me chamar para expulsar o demônio dessa moça. E aí cumpre-se a Bíblia que ele vem matar e destruir. Se não chega a tempo com o nome de Jesus, ela teria matado o seu parente, o seu esposo, agarrado no pescoço. E essas pessoas, quando estão tomadas por Satanás, têm uma força tremenda. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Jesus Cristo. 2. O triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação do deserto. Veja bem, Satanás queria, achando que Jesus era uma criança. Parece que não conhecia o poder de Deus, que aí foi tentar enganar Jesus. Se ele tentou enganar Jesus, aí você aí que está dando de bonzinho, você é grande, você é o mais sabido, que você é o cara, que você faz e acontece. Vai. Ele não tem medo de Jesus, vai ter medo de você. O diabo já está derrotado preliminarmente. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Ele é opositor na obra de Deus. E você, se você não se firmar, ele te derruba. Ele te tira dos caminhos do Senhor. Porque essa é a função dele. Ele vem matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a sua comunhão com a sua família, com a igreja, com a sociedade e com Deus. Satanás causou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo, com espinho na carne e o impedimento nas jornadas missionárias. Nós não devemos ignorar as suas astúcias. Então, meus queridos, nós precisamos vigiar para que nós não venhamos dar lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus em nossa vida. Conclusão: os demônios são reais, são espíritos maus e imundos, o oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes, Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Lucas 10 e 19. Em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Chegamos ao final de mais uma escola dominical virtual e quero convidar você a compartilhar, a comentar e até a próxima escola dominical virtual. Na paz do Senhor. Amém.